Agostina Bessa Luís, escritora portuguesa Maria Agostina Ferreira Teixeira Bessa Luís, nasceu a 15 de outubro de 1922, em Vilamiã, Amarante, e morreu a 3 de junho de 2019 no Porto. O Douro, onde viveu a sua infância e onde voltava durante as férias escolares da adolescência, marcou indelevelmente o seu imaginário romanesco. Começou a escrever muito cedo, ainda adolescente, mas publicou sua primeira obra de ficção, a novela Mundo Fechado, apenas em 1948. Nessa altura já estava casada e a viver em Coimbra. A partir de 1950 fixou residência no Porto, onde publicou o seu primeiro romance, Os Super-Homens. Embora sempre ligada à produção literária, exerceu o cargo de diretora do jornal O 1º de Janeiro e depois de diretora do Teatro Nacional Dona Maria II. Pertenceu à Academia de Ciências de Lisboa, tornou-se membro da alta autoridade para a comunicação social da Academia Europeia das Ciências, das Artes e das Letras de Paris e da Academia Brasileira de Letras. As suas obras revelam uma profunda reflexão sobre a condição humana. É o caso do romance A Sibila, que obteve um êxito considerável, tendo sido objeto de sucessivas edições e vários prémios, como o Prémio Delfim Guimarães e o Prémio Essa de Queiroz, que a consagra como nome de cimeiro da novelística contemporânea, tendo merecido desde as suas primíssimas o reconhecimento de autores e críticos como José Régio, Oscar Lopes, Eugênio de Andrade, Vitorino Nemésio ou Jorge de Sena. Viria a ser distinguida com os mais importantes prémios literários nacionais: Prémio Nacional de Novelística em 1967, Prémio Ricardo Malheiros da Academia das Ciências de Lisboa em 1966 e em 1977 Prémio Pen Club e do Diniz em 1980, Grande Prémio do Romance e da Novela da Associação Portuguesa de Escritores em 1984 e Prémio Cidade do Porto. Dentes de Rato, de Agostina Bessa Luís. Lourenço entrou para as primeiras letras e houve uma certa confusão com ela. Sabia demais, mas não tinha feito exame nenhum. As professoras olhavam para ela com aborrecimento. Preferiam que ela fosse ignorante e que começasse pelo princípio. Experimentaram deixá-la na primeira classe, mas Lourenço lia tão bem e estava tão segura de si que incomodava a professora. Era uma freira bonita e que corava muito quando tinha que mostrar autoridade. Lourenço punha-se a olhar para as botinhas pretas que ela usava e que apareciam debaixo da saia e pensava onde ela teria ido buscá-las. Era coisa que ninguém vendia mais em parte nenhuma. O caso de Lourenço foi discutido e ela teve de ser examinada por 5 professores, incluindo a mestra-geral. Era uma senhora que vendia dentro de um quiosque no pátio do colégio como se vendesse selos e revistas. Via dali tudo o que se passava e como nos quiosques tinha lá dentro um frasco com rebuçados que dava como um prémio aos mais pequenos, Lourenço ficava orgulhosa quando recebia algum, apesar de Falco lhe dizer que eram rebuçados muito baratos e melados pela umidade. Falco ia ao colégio para ter aulas de doutrina cristã. Uma freira tão velha que parecia um pepino em vinagre. Vinha à sala ensinar-lhe os mandamentos com a ponta do avental preto tapava as pernas do Falco, porque ela era do tempo em que os meninos traziam meias altas e calções até aos joelhos. Lourenço não se ria, achava que ela tinha razões para ficar tão penalizada ao ver as pernas de Falco. Na verdade, pareciam 2 trombinhas de elefante e essa ideia enjoava Lourenço, mas Falco ia para casa e divertia a mãe a contar aquelas coisas. Lourenço não achava assim tão engraçado porque gostava da velha madre. Constava que ela não tinha um só cabelo na cabeça e Lourenço pensava na maneira de ver isso era certo. Porém, a touca dela e o véu espetado com alfinetes na touca pareciam bem seguros. No segundo trimestre, mudaram a Lourenço de classe e ela ficou esquecida entre 20 meninas mais crescidas e que olhavam para ela com diferença. Ali, a professora gritava constantemente e vivia preocupada em encontrar erros de ortografia. Marcava-os a lápis a vermelho.
arreganhando os dentes, como se fizesse sangue com o lápis na pele das alunas. E abanava a cabeça com um ar colérico. Exagerava muitas coisas. Por exemplo, gostava de inventar pretextos para aplicar reguadas nas mãos das alunas. Lourença achava aquilo um pequeno desastre, como chover quando era da hora do recreio. Tinha que ter paciência. Nada tinha a ver com o bem e o mal. Era só um contratempo. A terceira classe era a mais indisciplinada e a que sofria mais castigos. Não porque as meninas fossem diferentes das outras, mas o feito da professora tornava-as descaradas e maliciosas. Tinham prazer em desafiá-la e descobriam que tinham gostos e vontades assim. Porque a desafiavam. Lourença não gostava da mestra, mas aprendeu algumas formas de dissimulação muito habilidosas, graças a ela. Era melhor não ter motivos para gostar dela do que ter de amar as professoras, mais elegantes e sabedoras. Algumas eram mesmo capazes de tornar uma pessoa triste e infeliz, só com distribuir e recusar amor como se fosse pão quente. A melhor maneira de passar o tempo de aulas era não dar muito na vista. Lourença escondeu que dava pelo nome de dentes de rato, para não ter de aceitar isso publicamente. Uma ofensa com imaginação é carinho, mas com troça é mais do que ofensa, porque se serve daquela espécie de amor que há na imaginação para ferir. Claro que Lourença não pensava nas coisas desta maneira. Tinha só 6 anos e andava ocupada em pequenas explorações, assim como ver qual dos amigos do Falco era um maior e reparava nela. Sentava-se num banquinho no jardim e dava a manivela da sua pequena máquina de costura, com o ar de boa operária. Mas não perdia de vista os jogos de Falco com os outros rapazes, quase sempre muito mais crescidos do que ele. Tratavam Lourença com ternura e os olhos deles pareciam velados de lágrimas quando falavam com ela. Quando viam Marta, que se mostrava na varanda da cozinha, como se fosse dar a sua echarpe branca a um cavaleiro com lance e escudo, eles coravam e perdiam a alegria de brincar. Marta ria-se deles e não voltava para dentro tão depressa como seria de esperar. Marta não era uma irmã muito prestável. A mãe recomendava que levasse dentes de rato pela mão e não a largasse, quando iam para o colégio. Mas Marta esquecia-se de Lourença 10 passos adiante de casa, porque encontrava amigas e conversavam como se não se vissem há 100 anos. Eram todas um bocado tolas e não se percebiam do que falavam, porque nunca acabavam uma conversa. Davam gritinhos e, às vezes, até se empurravam e caíam abaixo do passeio, soltando a pasta dos livros. Marta gostava de levar os livros na mão e nunca lhes punha capa. Gostava que vissem que era uma aluna adiantada e tomava ares severos quando passava pelas senhoras Caldas. As senhoras Caldas trabalhavam em malhas para fora e sabiam a vida de toda a gente. Eram muito ativas com as raparigas pobres e enchiam-nas de conselhos inúteis. Dentes de Rato não se importava nada com a pouca atenção da irmã, com exceção das quartas-feiras, porque nesse dia da semana havia feira da lenha no terreiro em frente ao hospital e elas tinham de passar por lá. Os carros carregados de lenha para os fogões vinham dos arredores e eram puxados por bois amarelos. Tinham chifres tão grandes e estavam tão chegados no campo da feira que se ouviam sempre um ruído de paus. Lourença tinha muito medo dos bois. Os olhos deles eram parados e não se sabia se eram mansos ou bravos. Às vezes, se não estava bem presos aos troncos das árvores, que eram plátanos muito antigos, davam corridas e ficavam imóveis como estátuas mais adiante. Lourença, quando acordava de manhã e pensava que era quarta-feira, sentia-se infeliz e não tomava com prazer a sua chávena de chocolate. Mas nunca dizia nada. Ninguém ia perceber um medo como aquele e podia dar-lhe explicações que não mudavam coisa nenhuma.